como usar essa mente masculina a seu favor. Por que os homens são diferentes? Por que o outro é diferente? Por que no meio de uma discussão ele tem uma reação diferente? Ele não quer conversar, ele não quer discutir aquele assunto. Qual é a dificuldade da gente entender aí que o homem é diferente? Como que eu posso usar, então? Se a gente briga, se a gente discute, se a gente não sabe o que fazer diante de uma discussão para resolver um problema, eu sinto que ele age diferente de mim, que ele não entende do jeito que eu entendo, meu marido não consegue me compreender, eu quero resolver essa questão, eu sei que eu estou certa e ele tem atitudes que me irritam. Quem aqui já passou por situações de você querer resolver um assunto, de você ter um problema aí para resolver e seu marido se afasta? Não quero falar disso agora, ou ele fica nervoso, ele se afasta, e você acha que é um problema dele, né? Assim, o meu marido é muito chato, o meu marido não sabe conversar, o meu marido não quer conversar sobre isso, como que eu vou resolver isso na minha vida? E você acha que o problema é o seu marido. E eu tô aqui para te aliviar essa dor, para te dizer que não é o seu marido. Os homens, a mente masculina, ela é diferente da feminina. E não só essa diferença de mente, de coisa, de situação fisiológica mesmo. A reação no corpo do homem é diferente da mulher, o corpo do homem é diferente. Mas não é só isso. Também o fato dele ser criado diferente, dele ter um outro comportamento por conta daquilo que ele viveu, por conta daquilo que ele acredita. Porque como que a gente se comporta? Como eu vou me comportar? Eu me comporto com as minhas atitudes, com as minhas crenças, com aquilo que eu acredito, com os meus valores, com tudo aquilo que tem dentro de mim, com as minhas histórias, com aquilo que eu fui criada para ser. E assim eu vou reagir. Porque se tem algo que eu não acredito, eu não vou fazer. Eu não vou agir daquele jeito. Então, é isso que a gente vai entender aqui hoje. Porque, então, se a mente masculina é diferente, ao invés de a gente ficar brigando e discutindo cada vez mais, trazendo mais problema para o nosso casamento, que tal a gente usar essa diferença ao nosso favor? Porque a gente tem que saber, aquilo que eu posso mudar, eu vou mudar. Mas a gente também tem que ter a sabedoria para aceitar aquilo que a gente não pode mudar. Tem situações, tem coisas na vida da gente que não tem como mudar. É fato, é algo que existe, é algo que às vezes é fisiológico. Eu não tenho como mudar aquilo. E aquilo que eu não tenho como mudar, eu preciso aceitar, mas não é um aceitar, vou me conformar com isso. É assim mesmo, o homem é muito difícil, o homem é muito complicado, então eu vou abrir mão de tudo mesmo, vou aceitar o que ele quer e não vou fazer do jeito dele para a gente não ter que discutir. Não é isso. É usar essa diferença, ver essa dificuldade e usar isso a seu favor. Eu estou falando aqui o tempo todo. Você tem que ver no problema uma oportunidade de você aprender algo. Você precisa só aprender o que fazer. Se eu ficar olhando sempre como um problema, isso é um problema, isso é um problema, eu não saio do lugar, eu não resolvo. Então, eu te convido aqui nessa manhã para você parar de olhar para os problemas do seu casamento e ver só o problema, só a dificuldade. Que tal a gente olhar como uma oportunidade? Tá, isso existe. Você está dizendo que a mente masculina é diferente. Como eu posso usar isso a meu favor? Já que eu não posso mudar, são homens, são diferentes, o problema então não é o meu marido. Eu passo a compreender, eu passo a entender que então existe uma diferença e que eu posso usar isso a meu favor. E é isso que está a sabedoria da mulher. É aí que a gente começa a despertar também esse nosso poder. Existe um poder, uma sabedoria de saber agir diferente que tem no homem. Então, é esse poder que você precisa começar a despertar, porque aqui nós somos um grupo de mulheres poderosas. E se você ainda não sabe qual é esse poder que tem dentro de você, eu estou aqui para despertar o seu poder. Eu estou aqui para te mostrar que você é capaz de transformar a sua história. Mas é preciso agir.
É preciso a gente agir em direção a isso. Então, se seu marido hoje não te entende, se ele não quer conversar, se ele age diferente, você só precisa saber o que fazer, entender e saber o que fazer. Mas, Silvana, eu comecei a aprender tudo isso. Eu estou ouvindo aqui você falando já várias dicas. E tem como eu, assim, desistir, voltar e não viver isso mais? Vai depender de você, da sua ação. Porque eu estou aqui exatamente plantando a semente. A gente planta uma semente para ela germinar e se transformar. Você não volta mais a ser o que você era antes. A proposta é transformação. Uma vez que eu coloquei essa semente, uma vez que você recebeu essa informação, não tem como tirar. Não dá para voltar, sabe? Quando a gente começa a se transformar, quando a gente começa a aprender, quando a gente traça um caminho de transformação, não dá para a gente ser o que a gente era antes. Uma semente, ela só germina porque ela morre. Ela não tem como voltar ao ser o que era antes. Então, a cada passo que você fizer, Silvana, mas é muito difícil, eu tenho que pensar nisso tudo, eu tenho que aprender isso tudo. É difícil porque ninguém te ensinou isso antes. Você só aprendeu acertando e errando e tá tudo bem. Muitas coisas a gente precisa sim testar, errar para a gente aprender. Mas outras coisas a gente pode encurtar esse caminho. E é isso que eu estou te oferecendo aqui. Você chegar mais rápido, você encurtar esse caminho. E quando você aprende tudo isso, você não consegue mais voltar atrás. Eu não consigo falar assim, eu quero tirar essa informação da minha cabeça. Não dá. Então, o convite que eu tenho para te fazer é exatamente esse. Depois que você me ouve aqui, você tem que ter o seu comprometimento de também agir. Porque senão você fica cheio de informação. Você sabe que existe algo do outro lado, só que você não age em direção àquilo. Você não vai fazer o que é preciso fazer. Você não vai agir da forma que é preciso agir para acabar com essas brigas. E aí você continua lá, brigando e dizendo que não tem jeito para mim, que não tem jeito, o que eu vou fazer? Então, existe esse problema. Os homens são diferentes, eles agem diferente, mas também existe a solução. Vamos usar isso ao nosso favor. Você precisa de conhecimento, depois você precisa de ação. Você precisa entender que existem formas de agir diferentes, existem formas de a gente falar diferente, existem técnicas para a gente conversar, formas de agir. E se você continuar agindo da mesma forma, o seu marido não vai mudar. Nada vai mudar na sua vida. Porque para cada ação tem uma reação. E se você continuar agindo do mesmo jeito, você vai continuar tendo a mesma reação dele, entende? Então, a proposta aqui é te dar esse conhecimento. É você começar a tomar consciência de que existe como você transformar essa situação. E depois te dar um plano de ação para que você possa agir diferente. E aí você pode pensar assim, mas Silvana, o meu casamento é mais difícil, o meu marido é pior do que isso aí que você está falando. Ele é grosso, ele não conversa, ele chega em casa, ele não quer falar de nada, ele é calado e é muito difícil. E outra coisa, pode ser que você esteja hoje cansada. Silvana, eu estou exausta dessa situação. A gente já briga tanto, a gente já discute tanto e eu ando cansada. Eu não sei mais o que fazer. Mas eu posso te dizer que quando você está cansada, você sente que está difícil. Mas existem várias formas de achar difícil. É difícil estar vivendo o que você está vivendo. É difícil continuar brigando e discutindo. Mas é difícil também viver uma vida separada. Você ter a sensação de que você fracassou no seu casamento. Você ter a sensação de que você não consegue lidar com o relacionamento, que você não tem sorte, que você tem que viver sofrendo mesmo, que é melhor viver assim. Também é difícil. E qual difícil você quer escolher hoje? Qual difícil você quer escolher? Então, eu espero que você entenda e você faça a opção do difícil de, peraí, se eu tenho essa capacidade, se eu tenho esse poder, sai da frente que eu vou passar.
eu vou fazer isso aí que você está falando e eu vou transformar o meu casamento. Você sabe por que você tem que transformar seu casamento? Ah, Silvana, mas é muito pesado para mim. Por que o homem não muda? Por que a mulher que tem que mudar? Porque é a sua vida. Ah, é o meu casamento, mas são duas pessoas. Esquece. Pensa que é a sua vida e você é responsável pelas coisas que acontecem aí. Mas Silvana, ele me tratou com grosseria. Mas Silvana, ele já me traiu. Mas Silvana, ele me faz mal. Mais. Tudo que vem depois da palavra mais são historinhas, são desculpas que a gente conta para a gente mesmo, para aliviar, para tirar essa responsabilidade, para tirar essa culpa. E aí a gente volta para aquela mulher vítima, para a mulher vítima que não vai tomar o rumo da sua vida, não vai ser o protagonista da sua história. Não é a mulher que está comprometida com ela. Porque cada vez que você fala o mais te conforta. Porque é muito melhor eu dizer que a culpa é do outro, eu dizer que o outro não me entende, eu dizer que o meu casamento é pior do que o outro, eu dizer que a minha situação é mais difícil do que a do outro. Então, por isso eu não vou fazer. É mais fácil. É mais fácil falar assim. Só que eu não estou te oferecendo fácil. Eu estou te oferecendo o caminho que vai fazer com que você se sinta feliz novamente. O caminho que vai fazer você resgatar esse poder dentro de você. O caminho que você vai passar a entender que a gente pode viver um casamento saudável. A gente pode ter uma conversa saudável dentro do casamento. Você só precisa aprender como agir diferente. E é por isso que chega de ficar dando desculpa, de ficar dizendo que o meu é pior, de ficar dizendo que não dá, que não é assim que se faz. Porque a gente precisa primeiro entender peraí, Silvana, se você está dizendo que o problema é uma oportunidade, o que eu faço com essa oportunidade? Me diz o que eu tenho que fazer com essa oportunidade. E a primeira coisa é você entender a diferença que existe aí do homem, da mulher, como cada um se comporta. O porquê que eu estou passando por essas coisas? Porque não é sorte, não é azar. Existem comportamentos, existem feridas emocionais, existem coisas na sua história que precisam ser tratadas para que você possa ter uma história diferente. Porque nem você sabe que aquilo ali está te atrapalhando. Nem você sabe que aquilo está te incomodando. E aí você fala, eu já tentei de tudo nesse casamento. Mas você tentou de tudo o que você sabia. Você continua, às vezes, agindo da mesma forma durante anos e achando que isso vai resolver. E hoje eu vou te mostrar aqui algumas diferenças entre o homem e a mulher que faz com que vocês briguem mais, que faz com que vocês discutam mais, que faz com que o seu marido não te entenda. E essa questão de entender o homem e a mulher, isso também, eu já passei por isso. Eu também, na minha história, eu não me entendia. Por que eu faço de tudo? Eu tento agradar? Por que é tão diferente? Quer ver algo que me incomodava muito no início do casamento e que me fez ter muitas brigas por conta disso? Era o silêncio do homem, né? Eu queria resolver alguma coisa, eu aprendi que a gente não podia ir dormir sem dar e sem pedir o perdão. Existe, inclusive, em Provérbios, se não me engano, na Bíblia, não se ponha o sol sobre a sua ira. Então, assim, se existe alguma coisa para resolver, a gente precisa resolver hoje. Não é para deixar para amanhã. A gente não pode dormir com esse problema. E aí a gente vai dormir e eu estou colocando aqui tudo que já me contaram, tá? Assim, o que está na Bíblia, as crenças que eu tinha, as coisas que eu tinha. E eu sabia também, não sei quem já ouviu isso aqui, porque a minha história de vida, eu cresci, assim, participando da igreja, em grupo de jovens, né? E então eu tinha muito disso, desses ensinamentos, era o que tinha dentro de mim. E aí eu já escutei assim também. Se cada marido e mulher dormir virado um para o outro, porque está chateado, o inimigo vai dormir ali no meio.
Então, eu tinha tudo isso na minha cabeça. E eu queria resolver na hora. Como assim? Eu quero resolver alguma coisa? A gente teve uma discussão, a gente teve um problema. Por que que a gente não vai resolver agora? Eu quero resolver de uma vez. Não vou dormir com esse problema. E aí, quanto mais eu forçava a falar, quanto mais eu queria falar, quanto mais eu falava, mais ele ficava em silêncio. Gente, aquilo me matava. Como a pessoa pode ficar em silêncio se a gente precisa resolver algo, se a gente precisa conversar sobre algo, e ele silenciava. E se era alguma coisa assim que ele tinha que trabalhar, gente, falando assim, hoje para mim é muito fácil, né? Porque por que que hoje eu consigo falar disso? Por que que hoje eu conto as minhas histórias para vocês? Eu sou uma pessoa, sempre fui uma pessoa muito reservada. Mas por que que hoje eu conto as minhas histórias? Para ajudar vocês, para vocês entenderem que isso não é só na vida de vocês, que isso acontece e eu também já vivi isso, para vocês entenderem que eu não sou aqui uma pessoa somente que leu livros, que viu coisas e está contando para vocês. Eu estudei muito sim, eu li muito sim, mas eu vivi acima de tudo. Então eu entendo, eu compreendo o que vocês passam. E quando eu estava passando nisso, é fácil eu falar hoje. Por que que eu falo hoje? Porque eu me curei de tudo isso. Eu passei por um processo de cura de todas as situações doloridas que eu passei no meu casamento. Então hoje eu consigo falar. Quando você sabe que você está curada daquela história, quando você consegue falar aquilo sem sentir dor, sem sentir nada, eu só conto isso. Então aí sim você está curada. E é esse o processo que eu faço aqui com vocês. O nome do meu método é Cura do Casamento. Por quê? Porque é a gente se curar de tudo isso que passou, é a gente se curar daquilo que leva a gente a viver, o que a gente está vivendo. Porque se a gente não se cura das feridas emocionais, se a gente não se cura daquilo que a gente passou, a gente não consegue ir para frente. A gente fica com aquelas dores, ou então você não consegue perdoar. E como você vai para frente? Entende? Então, a consciência que eu levo vocês aqui a tomar é dessa cura, de você entender o porquê que você vive isso. E por isso eu consigo falar hoje com leveza da minha história. Então, mas naquela época, quando meu marido se calava, saía de casa, ia trabalhar e não queria resolver aquilo, não queria conversar sobre aquela situação, gente, por dentro eu quase morria. Eu sofria, eu chorava, eu ia trabalhar triste. E é o que eu falo aqui, o relacionamento amoroso, ele afeta todas as áreas da sua vida. Porque nós temos as áreas da vida, do trabalho, de mãe, de esposa, de amiga, de filha. Nós somos tudo isso. Mas se o seu relacionamento amoroso tá com problema, caramba, reflete em todas as áreas da sua vida. E aí você vai trabalhar se sentindo mal. Imagina, você tá com uma coisa pendente ali para resolver, seu marido fechou a cara, não falou com você, te deu aquele gelo. É muito ruim essa situação. E eu não sabia o que fazer. E como que você lidou com isso, Silvana? Olha, durante anos, eu sofri muito com isso. Porque eu não conseguia entender, eu continuava insistindo, eu queria resolver, eu continuava insistindo e eu falava na cabeça dele. E cada vez mais essas brigas eram piores. E cada vez mais ele se afastava mais. E era muito difícil, muito difícil. Eu não sabia, eu não entendia por que que era assim. Eu achava que o problema era ele. Eu achava que ele era uma pessoa muito estranha. Como assim? Você não resolve as coisas? E é como que a gente vai deitar na mesma cama e dormir um virado para o outro chateado? Então eu não conseguia entender isso. Mas hoje você tem a oportunidade de entender o porquê que isso acontece. Não é o meu marido, não é o seu. Os homens são diferentes. A mente do homem é diferente. E quando a gente não entende, a gente briga, a gente discute, a gente grita e a gente quer resolver. E aí a gente fica nervosa. E vem aí um outro lado dessa dinâmica do relacionamento. Quando eu não consigo controlar a minha emoção, quando eu fico agindo somente com a minha emoção, eu também erro. Por quê?
Quando eu estou naquela situação ali, eu fico nervosa, eu fico chateada, eu fico irritada, porque eu quero resolver. Então, como que eu vou agir? Como que eu estou falando? Como que você está conversando? Com a sua emoção. Você quer resolver? E você está bravo, fala comigo. Eu vou dar vontade de sacudir a pessoa, fala, resolve isso, vamos conversar. E aí você só piora mais. Você continua brigando. Tem uma aluna minha que a principal situação dessa era exatamente isso. Silvana, eu não sei o que fazer com esse marido calado. Ele fica dias sem. Como que ele consegue ficar dias sem falar comigo? E aí você fica sem saber o que fazer. Porque você acha que o cara é estranho. Como assim ele tem essa facilidade de ter algo para resolver e conseguir se fechar, se calar? Então, você vai entender que não é o seu marido. Não é. Principalmente, eu acho que isso, quem se espanta muito com isso é quem casou recentemente. Porque depois, mesmo quando a gente não aprende, a gente não entende, a gente vai sobrevivendo a essa situação. A gente vai vendo que a gente tem que se calar e uma hora vai ter que esperar ele querer conversar sobre aquilo, e muitas vezes o homem nem conversa, né? Ele finge que nada aconteceu um certo dia e começa a te tratar bem. Aí você fala, como assim? Que surtou? A gente acabou, a gente tinha um negócio para resolver e ele começa a agir como se nada tivesse para resolver. Como assim? Qual é o problema dele? Tá me tratando assim, com carinho, por quê? Ele esqueceu o que aconteceu? Então, assim, é muito surtado. E aí a gente não entende por que eu estou vivendo isso. E aí você vai vivendo as mesmas coisas. Teve uma pessoa que me mandou uma mensagem falando assim: olha, eu estou juntando minhas coisas e vou sair de casa, porque tem quase uma semana que meu marido não fala comigo. Ela não sabia, ela não entendia como agir. E se você não aprende essas diferenças, você acaba fazendo isso, desistindo. E aí o que acontece? Você desiste e você vai para outro relacionamento. Quando você chega em outro relacionamento, você se depara de novo com essas situações e às vezes outras situações. E você continua levando você, sem aprender coisas novas, sem aprender sobre relacionamento, sem aprender que isso faz parte da relação e que os homens são diferentes das mulheres. E os homens, eles usam muito dessa mente das mulheres a favor deles. Mas as mulheres às vezes não buscam esse conhecimento, não aprendem a usar isso a favor delas. E aí a gente fica aí nessa desvantagem, fechando, cruzando os braços, coitada de mim, eu sou vítima, e aí você chora, e você fica triste, você fica magoada, e você vai entender o porquê que nós somos assim. Você vai entender o porquê agora que a gente fica desse jeito. Por que, que a gente fica tão sofrida? E por que que às vezes você passa uma situação, você tá ali sofrida, chorando, triste, e o cara já deu a volta por cima, ele já está trabalhando, ele já está conversando bem com outra pessoa, ele já está resolvendo outras coisas, e ele nem está nessa vibe que você está lá agarrada ainda. Por que que isso acontece? E é isso que você vai entender. Então, eu falo isso para vocês exatamente por isso, porque eu também já passei, eu sei que é isso na pele. E eu estou aqui exatamente para. Essa é a minha missão. Essa é a minha missão hoje de vida. Exatamente por ter passado todas essas dores, por ter me curado disso tudo, por ter descoberto que existe uma forma da gente curar essas feridas do casamento, aprender a se relacionar e dar a volta por cima, viver um casamento saudável, é que eu estou aqui. Porque eu não podia transformar a minha vida, saber de tudo isso, sem ajudar outras pessoas, sem ajudar outras mulheres. E hoje isso faz parte da minha missão, e é isso que hoje dá sentido à minha vida. Eu saber que eu estou ajudando outras mulheres a entender isso. Esse hoje é o meu trabalho. É isso que eu faço hoje. É isso com que eu trabalho hoje. Eu trabalho ajudando outras mulheres. Essa é a minha missão de vida. Eu abandonei muita coisa da minha vida, do que eu trabalhava, do que eu fazia, justamente para seguir essa missão. Porque, para mim, foi a melhor transformação da minha vida.
Foi a melhor coisa que me aconteceu. Foi eu ter descoberto que a gente pode viver um casamento feliz, que a gente pode ter uma família feliz. Porque nada adianta você ser feliz profissionalmente. Quantas mulheres que são excelentes profissionais, mulheres que têm uma vida incrível lá fora e chegam em casa e a casa é um inferno. A vida é um inferno. Chega em casa, não sabe o que fazer com o marido, não sabe como lidar com as situações. Existem situações, histórias, até que mulheres que trabalham fora ficam arrumando coisas para fazer na rua para não chegar em casa, para não ter que ir para casa, para não ter que encontrar o marido, porque já sabe que vai chegar em casa e vai ter problema. Eu conheço uma história de uma pessoa que ela chegou meio que a abandonar o filho por conta disso. Ela, na hora de ir embora para casa, ela já sabia que ia ter problema, que ia brigar, que chegar em casa era sinônimo de ter discussões e brigas, que era um ambiente ruim, um ambiente que ela não queria voltar. Então, naquele período de crise no casamento dela, onde ela viveu isso, ela não voltava. Só que aí ela esqueceu que ela tinha um filho lá dentro. E esse filho acabou sofrendo com isso. Gente, os filhos, eles sofrem muito com a crise conjugal. E às vezes você percebe e às vezes não. Porque por mais que você fale assim, não, mas a gente não discute na frente dele, e a gente não faz na frente dele, que não sei o quê, as crianças sentem, elas sentem esse clima, elas sentem essa situação dentro de casa. Então, influencia sim. Então, quando você transforma, você decide transformar a sua vida. Você transforma a vida dos seus filhos, da sua família toda, do seu casamento e o melhor de tudo, a sua. Porque todas essas pessoas fazem parte de quê? Da sua vida. E não tem nada mais valioso do que a gente viver uma vida saudável, uma vida tranquila, de você poder ter comunicação, de você poder ter um bom diálogo dentro de casa, de você poder ser ouvida, de você ver ali os seus filhos crescendo nesse ambiente saudável. Então, isso não tem preço. Não tem preço. Que nada adianta eu ter essa prosperidade, pessoas às vezes até com muito dinheiro e não tem com quem compartilhar. E não tem paz dentro de casa. E não tem com quem ali ter essa harmonia. Então, para mim é o maior tesouro. O maior tesouro é, de fato, você estar bem dentro do seu relacionamento, dentro da sua família, você ter ali uma harmonia. Não existe nada que supere isso. E por que que o homem é diferente da mulher? E como a gente pode usar isso a nosso favor? É preciso você entender que desde o início, desde lá da infância, desde lá do iniciozinho, o homem já é criado diferente da mulher. Se você hoje está tendo a oportunidade de aprender, aproveite essa oportunidade agora. Que não é à toa que você está aqui. Não é à toa que você foi escolhida para ter esse conhecimento. Quantos casamentos hoje infelizes? Quantas pessoas que não estão tendo acesso a essa informação? E você está aqui. Sinta hoje como uma pessoa especial, escolhida para ouvir essa informação, escolhida para fazer parte desse movimento dessas mulheres poderosas que hoje vão transformar suas vidas. E quando a gente transforma nossas vidas, a gente já está fazendo esse movimento e está transformando. É a nossa parte para transformar o mundo. Às vezes a pessoa fica assim, ah, mas o presidente, o governo, não sei o quê, e a vida tá assim, tá assado, e o mundo é doença, é não sei o quê. Como eu posso ajudar? Se você ficar reclamando de todos os problemas que existem hoje no país e no mundo, reclamar não vai ajudar em nada. Como eu posso ajudar, Silvana? Ajuda transformando a sua vida. Ajuda transformando a sua casa, o seu casamento, os seus filhos. Ajuda sendo uma pessoa que vai ajudar outra mulher também a entender isso, a ter esse conhecimento, a divulgar esse conhecimento. E é assim que a gente ajuda, fazendo a nossa parte. Agora, enquanto a gente fica reclamando, levantando os problemas, nada vai mudar. Então, sinta-se especial por ter sido escolhida, por estar aqui hoje, por ter a oportunidade de ter acesso a essa informação. Então, desde a infância,
O homem, ele foi criado para ser forte, para não chorar. Não chora, menino, você não pode chorar, você é um homem, onde já se viu um homem chorando? Então, ele foi incentivado a não ter a emoção dele declarada, a não saber expressar o seu sentimento. O homem, ele foi criado para ser forte. Você tem que ser forte. Onde já se viu o menino chorando? Vai, moleque, faz isso. E aí o menino, ele é criado diferente. Já a menina, não. A menina, ela foi criada para falar das emoções, para dizer quais são as emoções dela, para ser delicada, para dizer o que ela está sentindo, o que você está sentindo. Entende que já aí na infância a gente tem diferença, a gente já começa aí diferença, já é diferente, e aí esse menino cresce. E quem é esse menino? Quem é esse marido dentro do casamento? É aquele que quando você tiver um problema para resolver dentro do casamento, ele vai vir e vai falar: olha, meu amor, eu estou sentindo isso, 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 e vai se abrir com você? É isso que você espera do seu marido? Ele não foi criado assim. Os homens não foram criados para falarem sobre os seus sentimentos, para observarem os seus sentimentos, observarem as suas emoções, o que você está sentindo, meu filho. Fala para mim o que você sente. Os homens não foram incentivados assim. Isso é uma questão. Ah, Silvana, um homem não pode ser incentivado a isso? Pode. Só que é uma questão cultural. Na nossa cultura, o homem não foi criado para ser um homem onde ele observa o emocional dele. Ele tem que ser forte, ele tem que ser durão, ele tem que ser macho, ele tem que ser brabo na emoção, ele não pode ter emoção. Como assim um homem vai chorar? O homem ficou ofendido com o quê? O homem tem que ser forte. E aí ele vai para o casamento se relacionar com quem? Com uma mulher. E quem é essa mulher? A mulher que cresceu sendo incentivada a falar do sentimento dela. Ela que é doce, ela que é sensível. E aí você quer conversar, amor. Aquela coisa que aconteceu, aquele jeito que você falou comigo, me ofendeu. E aí ele não entende, como assim? Você tá. Aí você começa a chorar. Gente, o chorar. Quem aqui, põe nos comentários, começa a chorar na hora que vai conversar com o marido. E aí você vai falar e você fica tão sensível, porque você tá tão magoada. E aí você começa a chorar. Então, aquele jeito que você falou comigo, sabe aquele dia? Olha, você não me dá carinho, você não me dá atenção. Eu fico aqui implorando sua atenção, você não tá nem ligando para mim. E aí você começa a chorar. Quem aqui ou faz isso ou já fez? Eu já passei por isso. Eu era assim. Cara, eu era tão sensível assim que tudo que eu ia falar, tudo que eu começava a chorar. No início do casamento, então, nem se fala, né? A gente é muito novinha, eu me casei muito nova, eu me casei com 20 anos, então eu sentia muito, né? E eu queria, é interessante, me veio aqui, os meus pais, eles, o meu pai nasceu na roça e minha mãe vem de uma família de 10 irmãos, então apesar de serem pessoas maravilhosas, eles não acostumaram, não foram criados daquele jeito de falar eu te amo, de abraçar. Então a gente não tinha muito isso. Mas eu tinha uma coisa da minha mãe que para mim era muito forte. Quando eu perdia o sono ou eu estava chateada com alguma coisa, isso para mim é uma lembrança muito gostosa. Eu corria para o canto dela na cama, ela me abraçava. E aquele abraço era o mais confortante do mundo. E era acolhedor. Gente, que delícia aquele abraço. E aí, quando eu casei, e na hora de dormir, aquela discussão, aquela briga, alguma coisa, e eu começava a chorar na cama, né? Chorar, chorar. Eu falei, eu queria, no fundo, eu não falei, né? Mas no fundo eu pensava, tudo que eu queria agora era o abraço da minha mãe. Porque eu queria ser acolhida. A gente está ali naquela emoção, a gente quer que o homem. Tem hora que a gente não quer nem que ele fale nada, né? A gente quer que ele abrace a gente e dê carinho, só que a gente não sabe como ter esse carinho. E aí a gente fica meio que implorando
chorando, se fazendo de coitadinha. E quanto mais você faz isso, mais você afasta o homem, porque o homem não quer uma coitadinha. Ele não entende aquela mulher frágil. E às vezes ele pode ser até grosseiro, dizer: para de chorar, para com essa bobeira. Ele não consegue entender essa fragilidade que você tem. Ele não consegue entender esse emocional, essa forma de expressar, porque ele é um homem. Olha aí, a mente masculina é diferente. Ah, mas ele precisa me entender, Silvana. Como que a gente vai se relacionar? Então, vamos comigo aqui. Se ele é homem, se ele não foi educado para lidar com as emoções dele, se ele foi educado só para ser forte, engolir o choro, é isso que ele vai fazer com você. E aí, na hora que ele fizer isso, para de chorar, para de não sei o quê, você está reclamando demais. Você vai ficar muito ofendida. Se você não entender que é só um homem, entende? É que a gente olha para o marido e só quer reclamar. E a gente só quer discutir. Mas quando a gente olha para o ser humano, quando a gente consegue entender e olhar o outro, peraí, esse homem é também aquele menino. É também aquele menino que foi criado para não mostrar emoção. Ah, então eu tenho que aceitar esse jeito dele? Não. Você vai ter que usar isso a seu favor. Mas quando você não tem consciência disso, você continua chorando e sofrendo. E hoje, já tem muitos anos que eu acho que eu não fico chorando numa discussão, eu não choro mais. Mas é exatamente por isso, porque a gente vai aprendendo a lidar com as emoções. A gente tem que aprender a controlar as emoções. Porque imagina, você quer conversar com alguém e outra pessoa começa a chorar. Tá chorando, tá chorando, tá chorando, tá sem si, não consegue nem falar, expressar o sentimento direito. Aí a gente fica com aquele choro igual, a gente, na verdade, a gente quer carinho, né? E aí a gente fica ali, né, querendo mostrar fragilidade. E isso não ajuda a resolver. Isso não ajuda você resolver aquela discussão. Então, isso você tem que usar a seu favor. A mente do homem é diferente da mulher. Nós somos diferentes. Então, como que eu lido com isso? Aprendendo a equilibrar a minha emoção, aprendendo a curar as feridas que está deixando essa menina aí com essa necessidade de amar, está deixando essa menina tão fragilzinha que quer só chorar. Então é a gente curar a nossa criança interior, porque dentro de nós, essa mulher que eu sou hoje poderosa, essa mulher que sabe o seu poder, também tem uma criança aqui dentro. Eu sou uma mulher que vim de quem? Daquela menina que nasceu alguns anos atrás. E é isso que a gente precisa se conhecer, se autoconhecer e despertar isso que tem dentro de nós e saber que a gente só precisa aprender a se relacionar. Porque senão a gente fica só choramingando, reclamando, olhando para o problema e não consegue sair de lá. Numa hora, esse problema nos afunda. Esse problema te põe cada vez pior, até você chegar a adoecer mesmo. Adoecer, porque se você não cuida do seu emocional, o seu corpo uma hora vai reclamar. Essa doença vem para o corpo. Quantas mulheres que abriram mão da vida delas, elas não entendiam o que fazer no casamento, não sabiam o que fazer. Então, vamos abrir mão, né? Eu vou ser só a dona de casa, eu vou cuidar, e tudo bem quem decide ser só dona de casa, se isso te faz feliz. Se isso te completa, ser uma mãe, ser uma esposa, cuidar da casa e do lar, maravilha. Agora, não, Silvana, tem algo que eu gosto de fazer. Eu também gosto de fazer essa e essa atividade, mas eu abri mão por conta do casamento. E aí, tem mulheres assim que abrem mão dela, de tudo que ela gosta, só por causa do casamento. E aí chega lá na frente, acaba tendo um câncer, uma doença bem séria. E aí, o que acontece quando ela tem esse câncer? Era aquela mulher que trabalhava, cuidava dos filhos, cuidava da casa, cuidava da comida, aquela mulher exemplar. Né? Vamos lembrar aqui da Amélia, né? Quem lembra aqui da Amélia? A Amélia que era mulher de verdade, a mulher do lar, que cuidava de tudo. E aí, essa mulher lá na frente, ela tem um câncer.
E quando ela tem um câncer, a mulher que era forte, que cuidava de todo mundo, de repente, todo mundo dá atenção para ela. Como assim? A mãe com câncer, a esposa com câncer, e todo mundo começa a dar carinho, atenção, e essa mulher tem dificuldade de se curar. Por que, Silvana? Uau! É a primeira vez na vida que ela está tendo carinho, que ela está tendo atenção de todo mundo. O filho está dando atenção, o filho que já não tinha mais tempo para ela, agora está dando atenção. O marido que já não olhava para ela do mesmo jeito, agora está carinhoso com ela. E ela, mesmo que inconsciente, tá? Isso não acontece de forma consciente, eu quero ficar doente. Ninguém pensa, eu quero ficar doente. Mas é inconsciente. Aí ela fica ali, naquele estado de câncer, com aquela doença. Por quê? Porque é naquele momento que ela tem a atenção de todo mundo. Então, cuidado. A gente não tem que abrir mão do que a gente é por causa só do casamento. Mas, Silvana, o casamento não é renúncia? Sim. É renúncia, é serviço, é um cuidado com o outro. Sim. Mas desde que eu não esqueça de mim. Por isso que a gente precisa dessa cura, de a gente despertar esse poder diante de cura, de saber o que é permitido, o que não é. O dizer não também é libertador. Tem hora que é preciso dizer não, é me respeitar, é saber o meu limite, é saber onde eu posso ir. Silvana, como eu posso ter o carinho do meu marido, ter a atenção do meu marido sem tudo isso? É esse processo que eu estou passando aqui para vocês. É por isso que eu estou aqui nesse aquecimento, para despertar em vocês esse poder, despertar essa consciência de você saber que existe um caminho para viver um casamento saudável. Existe esse caminho. Então, você não precisa ficar aí sofrendo. Você não precisa abrir mão de ser você só por causa do casamento, só para agradar o outro. Você pode ser você. Desde que você faça isso dentro de um contexto correto. Desde que você, em determinados momentos, entenda que um conflito, uma briga dentro do casamento, o que é uma briga, uma discussão, um conflito? Por que a gente discute, Silvana? Por que a gente tem um conflito no casamento? Por que existe um conflito? Porque eu tenho a minha opinião. Eu sei que eu estou certa. Eu sei que eu preciso resolver isso. E o meu marido tem a dele. E ele também acha que está certo. Você já parou para pensar que dentro de uma relação, se muitas vezes já aconteceu isso comigo, eu escutar a esposa, e aí você escuta a mulher e você vê que ela tem toda a razão. Uau, que homem foi esse na vida dessa mulher? Ela tem toda a razão. Nossa, que vida sofrida. E aí agora vem o homem. E você vai escutar o homem. Nossa, a história que ela contou não era bem assim, né? Era tão diferente do que ela falou. Não é que ele também tem razão? Todo mundo tem razão. Porque cada um está olhando a vida, o casamento, o relacionamento com os seus óculos. Como que eu vejo a vida e como eu ajo, o que eu faço, como eu vou discutir no casamento, como eu vou lidar com as situações com os meus óculos, com aquilo que tem dentro de mim, com as experiências que eu já vivi, com as coisas que eu tenho dentro de mim. Então é assim que eu estou olhando essa situação com os meus óculos. E ele está olhando com o dele. Cada um tem a sua razão. E aí a gente tem um conflito, uma briga. E como que a gente resolve isso? Às vezes é preciso abrir mão de algo, ele abrir mão de outro, e juntos a gente chegar numa terceira opção. E para isso, às vezes a gente precisa de fato de técnica. Para isso, às vezes a gente precisa de uma ajuda profissional, de uma mentoria, porque a gente às vezes não sabe. E quando você já está ali naquele ciclo de discussão, de brigas, de que você não consegue mais entender o outro, nem sempre você vai conseguir enxergar isso sozinha. Às vezes é preciso a Silvana chegar aqui nessa live e me dar aqui os seus óculos. Deixa eu limpar a sua lente. Tá vendo? Ó, tava só sujinha. Coloca de novo. Que tal você ver essa situação de um outro jeito? Que tal você entender
que o seu marido tem uma mente diferente da sua e que vocês podem resolver isso de outro jeito. Entende? Então, a gente precisa aprender algo novo. E às vezes a gente precisa de ajuda e tá tudo bem. E tá tudo bem. Porque às vezes a gente está naquele problema tão complicado, com tanta dor. E o pior é a dor. Porque quando você tem um problema dentro de um relacionamento amoroso, é a mistura dessa dor de você estar brigando, de você estar tendo um problema, com um amor, com a pessoa que você ama, com uma pessoa que muitas vezes você não está armado e você não está esperando aquela atitude dela. Quando você sofre uma ofensa, alguma coisa de um estranho, você não tá, um estranho fez isso, mas não é uma pessoa que você tem amor igual é com seu marido. Então não te machuca tanto, entende? Então tem várias diferenças. O homem foi criado de forma diferente da mulher. Eu queria dar só mais uma dica aqui para vocês, mais uma diferença que faz todo sentido. O homem, ele tem uma visão mais no foco. Ele não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Quando você for falar com um homem, você tem que pedir a atenção dele. Não dá para o seu marido estar no celular e você fala uma coisa para ele e depois você quer que ele tenha prestado atenção. O homem, você tem que pedir para ele olhar nos seus olhos, para ele prestar atenção em você. Ele tem esse jeito de entender as coisas. A mulher não, ela consegue estar aqui conversando, já gritando lá para o filho, olha, toma um café da manhã aí, já deixei separado para você. Ah, meu filho, o seu tênis está lá debaixo da cama, tá? Você colocou ontem. A mulher, ela cuida de um monte de coisa ao mesmo tempo, mas o homem não. Então, existe essa diferença do homem e da mulher. O homem precisa, quando você quiser a ajuda dele, você tem que ser direta. Amor, me ajuda a lavar essa louça. Não dá para você. A mulher não, a mulher ela joga uma indireta, né? Não, não precisa ajudar, não, mas no fundo o que ela está querendo é uma ajuda. Então, quando você for falar com um homem, seja direta. Fale o que você precisa falar, peça a atenção dele, veja se de fato ele está prestando atenção em você. Para você não passar aquelas situações assim, puxa, mas eu já te falei isso outro dia, você está repetindo isso agora? Ah, ele não presta atenção no que eu falo, ele nunca me dá atenção, tá vendo? Eu já falei isso para ele e ele nem prestou atenção. Então a gente julga o outro, ele nem prestou atenção. Mas será que você falou da forma correta? Então é usar essa diferença entre o homem e a mulher a seu favor. E existem muito mais outras diferenças. A gente não é o mesmo de ontem. Todos os dias a gente está aprendendo, a gente está vivendo uma experiência nova. E não é só aquilo que a gente aprende que nos transforma, aquilo que a gente vive. Às vezes você acordou, passou por alguma situação, foi na rua, passou por uma discussão, viu alguém fazendo alguma coisa, tudo aquilo está ali, ó, juntando experiências na sua caixinha, na sua mente. E já está fazendo você uma pessoa diferente. Já está fazendo você ser uma pessoa diferente. E aí a gente fica querendo que o relacionamento, que as coisas sejam igual era antes. Então, olhe para você, olhe para a situação, com as pessoas que vocês são hoje. O que eu posso fazer no meu casamento hoje, como nós somos hoje, com as pessoas que nós somos hoje. E aí sim, vocês vão começar a conseguir a ir para frente. A gente, a partir de agora, para de olhar para trás. Para de olhar para trás. Comece com quem vocês são hoje. Quem é ele hoje? Quem hoje é você? Quem hoje é a Maria, é a Angélica, é a Carla, é a Rosineide? Quem é a Rosineide hoje? Quem é a Carla hoje? Quem é a Marli hoje? Quem são vocês hoje? E recomece com as pessoas que vocês são hoje, entende? Então, quando eu mudo, tudo muda. Quando eu me curo, eu curo o outro. Coloque isso na sua cabeça. E use aí essa diferença. Pare de ficar olhando o jeito do seu marido e vendo só como problema. Aquilo que a gente pode mudar, a gente vai mudar. Eu tenho como mudar o comportamento do outro, Silvana, sim. Eu tenho como mudar meu marido, sim, mas me falaram que ninguém muda ninguém. Eu estou aqui para te dizer que há como mudar.
Ah, você não vai mudar o outro, manipular o outro, mas você vai agir diferente para que o outro tenha uma reação diferente, entende? Então, não tem como o outro não mudar. É uma coisa, é uma ação e reação. Então, você pode mudar sim. Agora, eu tô aqui desde o início perguntando: você vai continuar sendo a vítima ou você vai ser a pessoa que vai ser a protagonista da sua história? Você está comprometida comigo a continuar, a transformar, porque você está entendendo que tem um poder aí. Você está entendendo que você pode transformar a sua história. Coloca aí para mim nos comentários se você é uma pessoa comprometida. Se você está comprometida com a sua transformação. Silvana, quantas vezes eu tenho que estar comprometida? Quantas vezes eu tenho que fazer isso? Só hoje. Faça só hoje. Aí amanhã você pensa também, só hoje. Ah, eu quero me curar da depressão, eu quero ajudar a minha família. Só hoje. Tá? O que eu posso fazer só hoje para melhorar essa situação? Então você faz só hoje. Amanhã você fala de novo. Só hoje. E aí, quando você percebe, uau, que vida é essa que eu estou vivendo? O que aconteceu com esse marido? É outro marido? Hoje eu olho para o meu marido e sinto isso. Quem é essa pessoa maravilhosa? Entende? É um passo de cada vez. E aí, quando você olhar, você vai estar vivendo coisas incríveis que você jamais imaginou que poderia viver. Um grande beijo. Até os próximos conteúdos, o próximo encontro, a próxima live, que eu quero você aqui comigo, comprometida, tá bom? Então, só hoje, faça isso pelo seu casamento e por você. Só hoje. Transforma o seu casamento. Grande beijo, até mais.